Nós vamos ler João capítulo 1, verso 14. Se você trouxe a Bíblia, deseja abri-la. O Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14. Nós estamos neste mês de dezembro, seguindo uma série de mensagens com o título Natal, o mover de Deus na história. Nós já ouvimos a respeito de dois movimentos de Deus. E hoje estaremos vendo o terceiro movimento que separamos para a nossa reflexão. O Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O primeiro movimento que nós aprendemos neste mês foi, da parte de Deus, a criação. Deus se movimentou quando iniciou toda a obra da criação. E percebemos que uma resposta que temos que dar para a obra da criação é confiança, fé, crer. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Afirmação de fé. O segundo movimento é que Deus formou um povo e fez aliança com este povo. E Ele veio, se aproximou, formou e caminhou com esse povo através de muitas maneiras. E a resposta para este movimento de Deus, o Deus da aliança, Deus de promessas, é que Ele espera de nós uma vida de santidade. Podemos dizer assim, uma vida de exclusividade. Nessa linguagem da aliança, é mais fácil entender o relacionamento entre um homem e uma mulher, marido e esposa. Quando há uma eleição, ou seja, uma escolha, uma decisão de se unirem, e a partir do momento que eles fazem aliança, o esposo com a esposa, o marido e a esposa, a mensagem que estão comunicando ao usar aliança e ao fazer os votos e fazer isso publicamente, com documento e tudo mais, é que as palavras bonitas do casamento, você é a minha esposa, e com esta aliança, você é meu esposo, e com esta aliança, o que está implícito nisso é de que naquele momento o esposo está separando a esposa de todos os demais homens deste mundo para ele. E a esposa está separando o seu esposo de todas as demais mulheres deste mundo para ela. Então a vida desse esposo, a vida dessa esposa é de fidelidade, uma vida de santidade. Santidade quer dizer viver separado de alguma coisa para alguém. É a mesma ideia entre esse movimento de Deus de fazer aliança com o seu povo. E a resposta desse povo é viver para Deus, porque eu sou o teu Deus, tu és o meu povo. Essa relação. O terceiro movimento hoje, a partir desse verso de João 1,14, é a encarnação. A doutrina fundamental da fé cristã é a encarnação. Deus virou gente. E é interessante que aqui eu lembro daquela história que eu já contei aqui, mas é muito importante, talvez alguns vão ficar mais esclarecidos com essa pequena história. Podemos dizer que é uma fábula do pequeno grão de areia que estava muito reclamando da vida, porque ele estava perdido em milhões de outros grãos de areia. E ele estava em crise dizendo, olha, estou cansado de ser grão de areia.
ninguém me percebe, ninguém me nota, estou aqui, perdidão. E ele olhou para cima e disse, eu queria ser que nem a grama, porque a grama, vida boa é da grama. Porque a grama, olha só, ela é toda para cima, toda exuberante. Tem uma visão do alto. Vida boa é da grama. Eu queria ser grama. Ó Deus, eu queria ser grama. E Deus escutou a oração do grão de areia. Porque a grama lançou as suas raízes e chegou pertinho do grão de areia e chupou para dentro da seiva, entrou na raiz. E o grande sonho do grão de areia tornou-se realidade. Virou grama. Passado um tempo, a grama está em crise também. Ai, que vida chata essa de ser grama. Tem que ficar plantada nesse lugar, que não pode sair daqui nem para lá. E tem chuva, tem sol, tem inseto, tem poeira, tem homem, tem animal, e pisa. E a minha vida é só nesse espaço, e eu estou presa aqui. Eu queria ser que nem a vaca. Vida boa é da vaca, isso que é vida. Porque ela tem liberdade, ela tem uma visão mais alta do mundo, das coisas. E ela pode ir para lá, pode ir para cá, ela pode ter um espaço enorme, e ela some, depois aparece de novo. Nossa, que liberdade é essa da vaca? Vida boa é da vaca. Então, Deus ouviu o clamor da grama. A vaca passou por ali, pastando, e chegou perto da grama e comeu a grama. E a grama entrou no sistema digestivo da vaca, e o grande sonho da grama tornou-se realidade. Virou vaca. Passa um tempo, está a mimosa na terapia. Crise existencial. Ai, vida de vaca é muito difícil. Porque tem que ficar preso nesse arame farpado, nesse quadrado, tudo limitado. E tem esses insetos, e tem os homens que mexem com a gente, e tem chuva, e tem frio, e tem tanta coisa. Olha, vou dizer uma coisa, vida mesmo boa é dos homens. Porque ele abre aquela porteira, vai embora, some, é livre. Ó Deus, eu queria ser que nem homem. E Deus ouviu a oração da vaca. E lá foi a vaca, né, Marquinhos? Lá para Potirendaba, no frigorífico. E foi sacrificada. E virou um churrasco de corintiano. Vai, Corinthians! Deus abençoe, te perdoe. E está lá a picanha corintiana. A vaca já é branca e preta mesmo, né? Então virou corintiana. E o homem comeu a carne da vaca, e a vaca virou gente. E o grande sonho da vaca tornou-se realidade. O homem chega a sua vez. Ele olha para o céu e vê estrelas, lua, sol. Ele olha e vê o mar, ele vê os rios, os pássaros, os animais, as montanhas. Ele olha e vê as plantas, as árvores, as florestas. E ele olha para tudo isso tão bonito, tão perfeito, maravilhoso, e fala, eu não fiz isso. Não fui eu quem fiz isso. Ele olha e fica naquela grande reflexão, pensando, e ele tem esses impulsos. Eu queria ser que nem o Criador. E Deus ouviu o coração e a oração desse homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, e ele era cheio de graça e de verdade. E Deus virou gente, na pessoa de Jesus Cristo. É isto que o versículo 14 quer dizer.
Só há uma grande diferença nessa história. A grama não virou grão de areia. A vaca não virou grama. O homem não virou vaca. Mas Deus virou gente. E aí está o cerne da fé cristã. Aí está o cerne do cristianismo. Por isso alguns estudiosos dizem que este verso é o verso que sintetiza a mensagem do Novo Testamento. Deus virou gente. Agora, isso aqui não é muito fácil aqui para o João escrever. Você percebe que Mateus e Lucas escrevem a história de Jesus e o Natal de Jesus começando na terra. José, Maria, tudo aqui. E João começa diferente. João começa contando a história de Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E nada do que foi feito se não for por intermédio dele. São os versos anteriores, no começo. Por que João usou essas expressões filosóficas? Porque ele queria alcançar os gregos. E os gregos não tinham noção de Messias prometido. O messianismo é típico do judaísmo. Os gregos não pensavam sobre isso. Duas coisas importantes sobre a filosofia grega, gnóstica, vamos colocar assim. O gnosticismo é essa ideia de conhecer através da experiência, que vem lá dos gregos, especialmente Platão. A ideia é o seguinte: os gregos olhavam para esse universo feito, a criação, e achavam que havia tudo muito bem feito. Puxa vida, tem noite e dia, tem as estações do ano, tem os animais que se reproduzem, tem o sol, tem a lua, estrelas. Eles começam a observar tudo isso e falam: nossa, como isso é bonito, perfeito, né? Então deve ter uma mente por trás disso. Eles chamam de razão. Outra palavra que eles usam é realidade última, ou uma ideia. Tudo são palavras próprias do gnosticismo e da filosofia grega. Esse é um lado interessante. O judaísmo afirmava: Deus criou todas as coisas. Os gregos não. Mas eles reconheciam que tinha uma mente por trás disso. Mas havia uma dificuldade para os gregos. Para eles, tudo isso que nós estamos vendo aqui é ilusão. Ilusão. Essa não é a realidade. É pura ilusão. A realidade mesmo é a outra dimensão. Por isso que eles chamam de realidade final, ideia, razão. E que está bem longe de tudo isso aqui que é matéria. Aí vem o apóstolo João, pega essa palavra, verbo, que é a palavra grega logos. Quer dizer, para os gregos, energia, vida. E ele pega essa palavra da filosofia e aplica a Jesus Cristo. Lembra que os gregos é o seguinte: essa razão está lá em cima, a matéria está aqui embaixo, matéria muito ruim, má, bom é coisa espiritual, divina, outra dimensão, outra realidade. E o grande trabalho é a gente ir evoluindo, iluminando e subindo nessa evolução espiritual para alcançar essa coisa grande aí, o inominável, o luminoso, essa ideia última, essa realidade. Isso é coisa dos gregos. É daqui para lá. A gente chama isso de teosofia. Então, eles falam que para ter vida aqui, nessa matéria criada, o Logos vem e dá força para energia, para a matéria. João pegou então essa palavra: vocês têm uma palavra importante. E essa palavra chamada Logos, essa palavra muito legal, ela vai ser exatamente, é Jesus Cristo, é o Logos de Deus. Verbo, palavra. É o que dá vida.
Aí os gregos falavam, pera aí não, aí é demais. Para eles era muito difícil acreditar nisso. Que Deus virou gente, carne, que nem a gente. Presta atenção, para nós é fundamental isso. A tal ponto que esse apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do capeta, é do diabo, é anticristo. Ele afirma com todas as categorias. Então, afirmar isso aqui no primeiro século era algo assim, uma quebra de paradigma tremendo, era uma comunicação. Deus virou gente, veio perto. Esse é o movimento de Deus. Ele não é um Deus que está longe, distante, como os deuses gregos, que são muito temperamentais, nervosinhos. Ele não, ele veio para perto de mim, de você. Esse é o movimento da encarnação. E a palavra sarx, que está aqui, carne, a palavra grega sarx, quer dizer carne mesmo. Osso, nervo, sangue, cabelo, sistema nervoso, corpo. Deus virou gente. Isso é um ponto central da nossa fé. Natal quer dizer isso, é muito complicado para muita gente. Era complicado lá no primeiro século, a tal ponto de surgir um pessoal no começo chamado docetistas. Vem do verbo dokel, quer dizer parecer. Jesus parecia gente, mas não era gente. Ele tinha uma forma de gente, uma aparência de gente. Mas não é, porque Deus não pode virar gente. É difícil para alguns cristãos também. Por isso que toda a problemática do início da igreja foi cristológica. Por isso que os credos produzidos nos primeiros 300 anos são credos que afirmam a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Então, este movimento de Deus de encarnar foi um grande desafio, virar gente. Agora, se ele virou gente, ele vem trazer a grande resposta da crise do homem, que é o versículo 12, que está logo atrás aí do 14. Abra sua Bíblia no versículo 12. O desejo do homem é ser como o Criador, de estar nas alturas, na compreensão. Todos juntos, vamos ler? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí está a resposta. Quando você crê em Jesus Cristo e recebe a Jesus Cristo, você tem o poder de se tornar filhos de Deus. E se você é filho de Deus, filho volta para a casa do Pai. E um dia a gente vai voltar para a casa do Pai. E aí o nosso sonho vai se realizar, né, Pedro? Na casa do Pai. Haverá um dia que esse corpo, ele não poderá herdar a eternidade. E a gente vai para a casa do Pai. Filho de Deus. Já agora, e finalmente chegaremos em casa, nessa jornada espiritual que nós estamos tendo. Nesse outro momento da história de Deus conosco. Aí o nosso sonho é realizado, não quando a gente chegar lá, é realizado aqui, quando você recebe a Cristo. Se torna filho de Deus. E João está escrevendo, João está conversando, está falando para esse pessoal, o pessoal precisa entender. Muito complicado. Agora, esse é o ponto central da fé cristã. Deus veio ao nosso encontro em Cristo, e o primeiro gesto foi dado. Qual que é a nossa resposta? Se para a criação a resposta é crer, se para a aliança é ter um estilo de vida de santidade, a resposta para a encarnação é a gente entender o paradigma do relacionamento. Ora, se Deus veio e bateu na porta e me procurou, e ele virou gente que nem eu para ser mais fácil para mim entender, então eu tenho que dar uma resposta.
para ele. A todos quantos o receberam. Então a minha resposta é receber, é iniciar esse relacionamento com ele como uma resposta. E o que Deus veio trazer de grande diferença, e eu quero que os irmãos entendam esse ponto, é relacionamento. Os deuses gregos não se relacionavam com as pessoas, mas o Deus que João está falando se relaciona com as pessoas, se aproxima das pessoas. E aí está o modelo, o paradigma, relacionamento. Aquilo que lá no Jardim do Éden foi separação, para longe do jardim, e a partir de então começaram os problemas de relacionamento. Adão e Eva, Abel e Caim, os homens, e assim vai. As nações, e vem chegando, até hoje. E os problemas de relacionamentos, mais do que nunca, são os problemas do portão para dentro da sua casa e da minha. É onde o bicho pega. As tremendas dificuldades, e vamos falar um pouquinho sobre isso então. Nós temos que dar uma resposta para Deus, relacionamento. Mas como é difícil esse negócio de relacionamento? Como é complicado esse negócio de relacionamento? Essa relação amor e ódio, altruísmo e egoísmo. Eu quero dar, mas eu quero receber. Papéis, pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, neto, sogro, sogra, nora, noro. Tanta coisa. Patrão, empregado. É complicado esse negócio de relacionamento. E no final do capítulo 20, ou do livro do João aqui, ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Pressupõe paradigma, modelo. O Pai me enviou como? Eu virando gente para chegar perto de vocês. Então, eu quero que vocês façam isso também. Então, a obra missionária, ela é feita através de relacionamento. Quer ver um exemplo? Verso 41 do capítulo 1. É só inverter, em vez de ser 1:4, 4:1. Faça uma inversão aí. João 1:41. Está falando do André. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Relacionamento. O André foi até o irmão dele e falou, achei o Messias, vamos lá conhecer o Messias. Estão percebendo? Relacionamento, proximidade. Logo no começo do Evangelho, ele está falando de pessoas encontrando pessoas. Se aproximando de pessoas, para aproximar pessoas do Messias. Vamos comigo lá, porque eu achei o Messias, eu quero que você vá lá conhecê-lo também. Aí está o padrão, o paradigma, relacionamento. É o que a gente tem chamado aqui de igreja missional. Relacionar-se com as pessoas. Ora, como estão os seus relacionamentos mais próximos? Normalmente, quando a gente mexe com esse problema de relacionamento, a gente olha para o passado e a gente olha para o futuro. Para o passado, a gente acende o farol de ré. E quando a gente olha para o passado, os nossos relacionamentos é mais ou menos assim. Aparecem dois bichos assim, meio feios. Culpa e amargura. Dois sentimentos principais quando a gente olha para trás. Culpa e amargura. Culpa por não ter feito o que devia ser feito. E culpa por ter feito o que não deveria ter sido feito. Essa semana eu falei alto com a minha esposa, por exemplo. Não deveria ter falado, né? Falei. Menti para o meu marido. Menti para os meus pais. Culpa. Ou amargura. Por que fez isso comigo? Então a gente fica lá, com esses bichos papão para trás. Ou a gente acende o farol de milha. Futuro. Se a minha vida continuar do jeito que está, aonde vai parar? Ansiedade.
Eu olho para trás, culpa e amargura. Eu olho para frente, eu tenho ansiedade. E tudo isso atrapalha o meu presente, no meu relacionamento agora. Por isso que o paradigma é muito forte do relacionamento, esse Deus que se relaciona. Agora, pensa que foi fácil para Deus? Olha o versículo 11. Olha para trás aí no versículo 11. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Levou uma porta na cara. Levou um não. Ele veio para os seus não quiseram. Um Deus rejeitado pelo povo da aliança. Não quiseram. Então esse negócio de problema de relacionamento, Deus tem experiência à beça ao longo da existência da raça humana. Jesus Cristo experimentou isso várias vezes. Até que Lucas, o doutor Lucas, escreveu um evangelho e ele mostrou uma parábola lá interessante. Uma parábola assim dos lavradores maus. Fazendeiro, deixou os funcionários trabalhando, e ele teve que se ausentar por um tempo considerável, diz o Lucas. Depois de um período, ele mandou um servo ir acertar conta com o pessoal da roça lá. E quando chegou o enviado dele, o servo, os lavradores eram maus. Espancaram o homem, bateram no homem, não pagaram o que tinha que pagar, e ele voltou para casa quase morto. E ele mandou um segundo, fizeram a mesma coisa. Mandou um terceiro, fizeram a mesma coisa. Aí o fazendeiro falou, sabe uma coisa? Eu vou mandar meu próprio filho. Quem sabe eles vão respeitar. Por ser o meu filho. E mandou o filho. Quando mandaram o filho, os lavradores maus disseram assim, é o filho do homem, herdeiro, vão matá-lo porque a gente ficou a herança. E fizeram isso, mataram. Mataram o filho do homem. Aí o pessoal estava ouvindo a historinha e falou assim, não, isso não pode acontecer não. Mas aconteceu. Deus mandou os servos dele no passado, são os profetas. E por fim mandou o seu próprio filho. Mas os seus não receberam. Então Deus sabe dos seus problemas de relacionamento, sabe dos meus problemas de relacionamento. Porque Ele é experimentado nesse negócio de levar um tapa na cara e porta na cara. Ele ama sem ser correspondido, muitas vezes. E pode socorrer a mim e a você. Mas o fato é de que Ele desafia eu e você, como Ele foi desafiado. Ele veio dos céus à terra, Natal é isso. Deus nasceu nesse mundo. Ele correu o risco, Ele pagou o preço, Ele não desistiu. Isso me lembra a história de um amigo do seminário que queria namorar uma menina. Amigão, gaúcho. E olha que ele sofreu, hein? Eu vi o homem chorar por causa de mulher, hein? Coisa incrível. Porque o colega do quarto dele também estava mais perto de namorar a menina do que ele. E ele não tinha falado com o colega. E ele dormia em cima no beliche. E o colega de baixo compartilhando as coisas, e ele, meu Deus. E ele falava assim, ele chorava sozinho de noite lá no seu beliche. E era uma gaúcha bonita. E eu sei que ele chegou e conversou com ela, mas ela ficou na dúvida. E enrolou. Sabe como é que é? Rapazes, meninas, fechem os ouvidos. Mulher, quando fala assim, não, pode ser um sim. Então, você tem que saber interpretar esse negócio. É coisa bonita. Deus entende disso, por isso que Ele não desiste de mim e de você. E nem de Israel, e nem da igreja. Ele só tem uma noiva, é essa mesmo. Noiva é difícil, elas. Mas Ele não desiste. Acabaram as aulas e o ano chegou mais ou menos nessa época. Ela morava numa cidade, ele morava em outra, no Rio Grande do Sul. E o fato é que ele não aguentava, ela disse que ia dar resposta, não dava. 20 de dezembro, 21 de dezembro, e a coisa está chegando, e o ano está acabando, e ele precisa tomar uma decisão. E ele pegou o carro, então, e saiu que nem um doido para a cidade dela. Nunca tinha ido lá. Achou
o endereço e bateu na porta da casa dela, lá em Panambi. Bateu no portão, o carrão parado lá, ele chegou, quem saiu na porta? Ela. Quase caiu das pernas. Ele olhou para ela assim e falou: é hoje, é sim ou não? Não vou nem entrar. Ela começou a chorar. É sim. Foi bonito demais. Aí entrou. Falar com o pai e com a mãe, né? Claro. Não é fácil não ser homem, né? Né, Roberto? Sabe que Deus, Ele sempre está assim com a gente. Você lê o Evangelho de João, você vai ver pessoas querendo deixá-lo. Lá no capítulo 6. O momento que Jesus engrossou o tom, né? Falou uns negócios assim, meio... discutiu relação. A multidão vazou, foi tudo embora. Não ficou um. Ficaram os 12 ali, né? Jesus estava assim meio... Quer ir embora também vocês? Não, que é isso, Jesus. A gente fica aqui, perto de você. Pode ir embora. Jesus sabe desse negócio. Sabe do Pedro. Eu nunca vou te negar. Ficou um para contar a história quando o bicho pegou. Sabe, ele está acostumado com esse negócio de relacionamentos complicados, de fraquezas, de não corresponder, de ser machucado, de falar uma coisa e ser outra. O fato, irmãos e irmãs, é que Deus não tem outra noiva, outra igreja, em outro lugar. Deus não vai buscar uma noiva em Marte, Saturno, em qualquer outro planeta para fazer a vontade dele. É você e eu. Somos nós. O paradigma do relacionamento. Deus não desiste de mim e de você. Então, a grande resposta que eu dou, e você tem que dar também nessa noite, à luz do Natal, é que o Natal está dizendo para mim e para você: eu não desisto de você. Lembra daquela música que nós cantamos? Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Lembra do salmista no Salmo 90? Porque a mim se apegou com amor. Relacionamento. Deus se apegando, e o salmista se apegando a Deus. E a palavra apegar, no Salmo 91, quer dizer colar. A mesma usada para deixar a homem pai e mãe e unir-se à sua esposa. Colar. Há 3 verbos que sustentam esse relacionamento no Evangelho de João. O primeiro, no verso 12 do capítulo 1, é receber. No capítulo 6, verso 54, é permanecer. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Relacionamento. E no capítulo 15 de João, é um capítulo que fala sobre a união mística entre o crente e Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, todo ramo que está conectado em mim, se relacionando comigo, permanecendo em mim, esse dá muito fruto. Então, frutificar, receber, permanecer e frutificar. Talvez o receber nós todos já participamos e estamos fácil de entender. A questão é o permanecer. Queremos frutificar, mas precisamos permanecer. Fundamentos desse relacionamento, desse paradigma missional. Nós vamos fazer filhos para Deus se nós convivemos com as pessoas e nos relacionarmos com as pessoas. E nos aproximarmos das pessoas. Não desistirmos das pessoas. Porque Deus não desiste de você. Começar de novo, sempre.
Porque com amor eterno, Deus falou, domingo passado, eu te amei. E o amor é eterno, não acaba. Está aí uma boa pedida nesse Natal, rever nossos relacionamentos. Refletir sobre eles. Dar uma resposta. Deus não desistiu do povo no Antigo Testamento. Deus não desistiu da igreja. Deus não desistiu de você nem de mim. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio, então não devemos desistir das pessoas. Eu gostaria de ler um conto de Natal que acaba por traduzir tudo isso. É uma história de uma família que no dia de Natal estavam viajando, parou a família numa lanchonete na beira da estrada para almoçar e descansar um pouco. A mulher que contou a história é a mãe, chama-se Nancy. Eles entraram na lanchonete e eram os únicos que tinham crianças. E ela, a mãe, colocou o Joãozinho de 2 anos numa cadeira de bebê, aquelas cadeiras para criança no restaurante. E ela percebeu que estava tudo muito calmo naquela lanchonete, naquele dia de Natal. O pessoal todo comendo, conversando, normal. De repente, o Joãozinho estava na cadeira, gritou, oi, amigo! Meu filho bateu na mesinha da cadeira, seus olhos estavam alegres e animados, todo feliz. Ele estava sorrindo e falando palavras, gaguejando. E eu olhei ao redor e vi a pessoa para quem ele falou. Num canto, perto da porta da lanchonete, estava sentado um mendigo. A roupa do homem estava suja e manchada. E eu podia ver os dedos de um dos seus pés saindo do sapato desgastado. Também o cabelo todo desarrumado. A gente sentou um pouquinho longe dele, mas eu fiquei pensando, deve estar cheirando mal pra caramba. O mendigo acenou no meio do ar, meio assim doidão, né? Olá, meu amiguinho! Oi, homenzinho, tudo bem? Ele falou isso para o Joãozinho. O que é que a gente faz? Eu perguntei para o meu marido. Oi, olá! O Joãozinho gritou para o homem. Todo mundo na lanchonete ficou olhando para nós e para o homem. Aí chegou o almoço, o lanche para nós. E aí que o homem começou realmente a gritar e falar com o Joãozinho. Ô, meu amiguinho, você conhece aquela música? E começou a cantar algumas músicas de criança e tudo mais. Ninguém achou muita graça no mendigo, porque ele estava um pouquinho alterado. Eu e meu marido ficamos constrangidos. Mas nós não queríamos criar uma cena ali. Tentamos ignorar o velhinho. Comemos em silêncio. Mas o Joãozinho não. Ele cantou tudo que sabia e o mendigo continuou com seus comentários, conversando com ele. Finalmente acabamos nossa refeição e fomos sair. Meu marido foi pagar a conta e pediu que eu saísse logo da lanchonete. O mendigo estava perto da porta. E eu fiz uma oração. Ó, Senhor, me deixe sair daqui antes que ele fale de novo com o Joãozinho. Quando eu passei perto do homem, eu virei as costas para ele. E quando eu fiz isso, o Joãozinho se inclinou, de repente se jogou para o mendigo. E antes que eu pudesse parar o Joãozinho, ele já estava nos braços do homem. De repente, um velhinho sujo, mal cheiroso, e um menino pequenininho consumaram a amizade. Num ato de confiança total, Joãozinho deitou sua cabecinha no ombro do mendigo e sorriu para mim. Aí o mendigo fechou os olhos, ninou e balançou o Joãozinho com seus braços. O
tempo parecia parar. Finalmente o velhinho abriu seus olhos e olhou diretamente nos meus. Tome cuidado deste menino, ele falou para mim. Eu vou sim, eu disse, mal conseguindo falar. Ele levantou o Joãozinho do seu ombro e com ternura e muita dificuldade, como se estivesse doendo muito, colocou o meu menino de volta nos meus braços. Aí o homem disse para mim, Deus te abençoe, doutora. Você me deu um presente de Natal. Eu mal consegui falar. Estava tão envergonhada. Com o Joãozinho nos meus braços, eu corri para o carro. Meu marido me perguntou, por que eu estava chorando? Eu só conseguia dizer, meu Deus, me perdoe. Eu havia acabado de testemunhar o amor de Cristo por meio de uma criancinha. Meu filho não viu nenhum pecado e não fez nenhum julgamento. Ele era criança, viu uma alma. Quando eu, uma cristã, só vi roupa suja. Eu fui uma cristã que era cega, segurando uma criança que não foi. Aí eu senti como se Deus estivesse me perguntando, você está disposto a compartilhar seu filho por um momento? Quando eu compartilhei o meu, por toda a eternidade? Aquele mendigo me lembrou também que para entrar no reino, é preciso que todos nos tornemos e nos tornemos como crianças. Relacionamento. Quem sabe, você olha para os seus filhos, para um filho, para uma filha, vê roupa suja, cheiro mal, para o seu esposo, para a sua esposa, para alguém do seu trabalho, quer passar logo de costas, mas algo insiste em se jogar nos braços. Paradigma, a resposta que você vai dar para a encarnação é se relacionar com pessoas, independentemente da performance delas, do cheiro delas, porque Deus não desistiu de você. Ele pede para você não desistir das pessoas. Que Deus te ajude. Amém.